Capítulo 1026. Matar todos eles. Tradução. Ciberrevisão. Nies Padrim. Quando Xiangu Wang e os outros chamaram o título de ancião superior, Xuanjiun, Sun Baixin, e os muitos discípulos dos três palácios foram deixados perplexos. Eles não achavam que esse homem de túnica vermelha era na verdade o ancião superior do clã de Fênix Ancestral. Os anciãos superiores eram personagens titânicos. Quer fosse força ou status, eles eram iguais ao patriarca. Havia até alguns anciãos supremos que foram patriarcas no passado, mas depois abdicaram do trono para se isolarem e se cultivarem. Sua força era ainda maior que a do atual patriarca. Esses personagens eram elevados e existiam acima dos outros. Normalmente eles nunca entrariam em contato com os discípulos de baixo nível do clã da Fênix Ancestral, nem visitariam os 72 palácios. Se um mestre do palácio de um dos 72 palácios fosse ao clã da Fênix Ancestral para pedir uma audiência com um ancião superior, eles também teriam que se curvar respeitosamente. Quanto aos anciões de baixo nível dos palácios, como Xuanjiun e Sun Baixin, eles simplesmente nunca viram nenhum dos anciãos supremos em suas vidas. No máximo, eles veriam alguém de um nível mais baixo, como emissário de assuntos internos ou ancião de mérito. E na opinião deles, esses tipos de pessoas já eram personagens extraordinários. Encontrá-los era semelhante a um magistrado do interior que via um emissário imperial. Quanto ao ancião supremo, esse era o imperador. Agora um ancião supremo tinha vindo à estrela espiritual flamejante. Só podia haver uma explicação para isso, e foi que ele veio aqui para observar o julgamento de fundação de Li Ming. Enquanto Xuanjiun e Sun Baixin pensavam nisso, ambos engoliram em seco. Li Ming até conseguiu despertar o interesse de um personagem tão grandioso. Li Ming está lá dentro? O velho de túnica vermelho perguntou indiferentemente para Jin Jianzun enquanto flutuava alto no céu. Sim. Jin Jianzun engoliu um bocado de saliva. Este velho falando com ele chamava-se Wu Lieshi e também era o avô de seu sogro. Em face de um ancião supremo cujo status era tão alto que poderia assustar os outros até a morte, até mesmo o normalmente impertinente Jin Jianzun sentiu uma imensa pressão. O Lieshi olhou para a única estrela brilhando no arco da matriz ilusória do deus do combate. Das 9 estrelas, apenas uma brilhava. Isso significa que Li Ming matou seu primeiro adversário. Ele acabou de entrar. Sim, faz apenas uma dezena de respirações. O Lieshi assentiu. Normalmente, o julgamento na matriz ilusória do deus do combate levava um longo período de tempo para ser concluído. Em uma batalha entre dois gênios, onde sua força não era muito diferente, uma batalha poderia durar um quarto de hora ou até mesmo várias horas, sem mencionar o tempo que levaria para completar os 1000 massacres. Embora o começo fosse um pouco mais rápido, quanto mais se avançasse, mais tempo demoraria cada batalha. Normalmente, levaria cerca de algumas horas para matar de 600 a 700 pessoas. Mas matar 800 pessoas, isso levaria a maior parte do dia. Quanto a 900 pessoas, isso pode levar um dia inteiro. 40.000 anos atrás, quando alguém completou os 1000 massacres, demorou 2 dias e 2 noites. A última sessão das batalhas era particularmente difícil. Suportar tal esforço era muito mais fácil dizer do que fazer. Um artista marcial que completasse os 1000 massacres teria que ter uma resistência aterrorizante e uma capacidade de recuperação que lhes permitiria continuar através de uma guerra quase interminável. Eles também tinham que ter nervos fortes e uma vontade poderosa. Caso contrário, em uma batalha de alta intensidade, onde a mente de alguém estava estressada por manter concentração total, mesmo que o corpo e a verdadeira essência pudessem resistir, a mente deles não poderia. Em uma batalha entre mestres, uma única distração pode ser fatal. O Lieshi pensou por um momento e depois desceu em frente à torre de totens. Quanto a todos os outros, eles recuaram em uníssono, dando lugar ao Lieshi. Na frente de um ancião supremos, todas essas pessoas estavam vigilantes e também cautelosas em suas discussões. Neste momento, a segunda estrela se iluminou. Esta estrela simbolizava que 10 pessoas haviam sido mortas. Atualmente, Li Ming estava lá há apenas 20 respirações.
As primeiras 10 pessoas dentro da matriz ilusória do deus do combate apareciam uma de cada vez. Depois de matar um, levaria o tempo de 1 ou 2 respirações para que o próximo oponente aparecer. Para Li Ming abater 10 oponentes dentro do tempo de 20 respirações, isso provou que ele havia matado instantaneamente seus oponentes quando eles apareceram. Isso também foi natural. Os oponentes no começo não superariam a 6ª etapa da destruição da vida. Com a força de matar de Li Ming, não era diferente de cortar legumes. Então, a 3ª estrela também se iluminou. Li Ming matou 50 oponentes na matriz ilusória do deus do combate. Começando no 51º adversário, Li Ming teria que enfrentar 3 oponentes de cada vez. Nessa batalha, 3 oponentes apareceriam. Além disso, 2 destes 3 teriam um cultivo na 7ª etapa da destruição de vida, o mesmo que Li Ming. Essas 3 pessoas apareceram e juntaram forças para correr para a direção de Li Ming. Cada um estava totalmente focado em atacar sem dar um único pensamento para a defesa. Seus movimentos eram todos projetados para que perecessem junto com Li Ming. A expressão de Li Ming estava calma. Ele acenou a lança de sangue da Fênix e infinitas luzes de lança cobriram seu corpo. Com sons de peng peng peng, o ataque combinado dos 3 foi bloqueado por Li Ming. Então, Li Ming varreu com sua lança. Uma bela luz de lança desenhou um arco cintilante, um simples movimento capaz de varrer um exército. A ponta da lança cortou as gargantas dos 3 oponentes, os decapitando instantaneamente. Eles colapsaram e desapareceram em uma luz sangrenta. Os movimentos de Li Ming eram extremamente simples, mas podiam ser descritos como uma única palavra: rápidos, tão rápidos que alcançavam os extremos da velocidade. Com uma velocidade tão alta, o poder que um movimento tão simples poderia exibir era inimaginável. Depois de matar essas 3 pessoas, mais e mais oponentes apareceram. No entanto, nenhum deles foi páreo para Li Ming. 100 mortos. 200 mortos. 300 mortos. 400 mortos. Depois de matar 400 pessoas, os gênios que Li Ming enfrentou estavam todos na 7ª etapa da destruição da vida e acima, com muitos na 8ª etapa da destruição da vida. Li Ming descobriu que o número de oponentes que ele tinha que enfrentar ao mesmo tempo aumentou em 3 a cada 100 pessoas que ele matava. Por exemplo, ele enfrentou 12 inimigos ao mesmo depois de matar 400 pessoas, e agora ele enfrentava 15 inimigos simultaneamente depois de matar 500 pessoas. Os cultivos desses oponentes não pareciam muito altos. No passado, sem falar nas potências da destruição da vida, Li Ming até tinha matado várias potências do Reino Mar Divino. Mas, aquelas potências do Reino Mar Divino que ele matou não podiam se comparar com essas pessoas na frente dele. Se qualquer um desses oponentes fosse pego como exemplo, eles seriam iguais ao Yang Wang de 29 anos ou Zhou Fei. No futuro eles se tornariam personagens que cruzaram a 9ª etapa da destruição da vida. Além disso, todas essas pessoas atacaram como se não se importassem com suas próprias vidas. A coordenação entre eles era impecável e seus vários movimentos de ataque isolavam todos os caminhos de retirada. No entanto, enfrentando a força absoluta, tudo isso era inútil. Luz de lança varreu e sangue jorrou. A lança de sangue da Fênix era como um dragão vermelho mergulhando em um mar de sangue. Onde quer que fosse, carne e sangue choviam. Do lado de fora da matriz ilusória do deus do combate, outra estrela acendeu. Antes, porque os inimigos apareciam em pequenos números, a contagem de mortes de Li Ming aumentava lentamente. Mas agora que mais de 10 oponentes apareciam de cada vez, o número de mortes cresceu rapidamente. 1 hora depois, Li Ming já havia massacrado 600 pessoas dentro da matriz ilusória do deus do combate. Foi até onde Anwer também alcançou. Uma vez que ele passou da marca de 600 inimigos, 18 deles apareceriam de cada vez. Além disso, essas 18 pessoas tinham um cultivo da 8ª etapa da destruição da vida, uma etapa mais alta que Li Ming. Isso significava que, se fossem pessoas reais, sua velocidade de cultivo superaria a de Li Ming, alcançando o mesmo nível que Bai Daohong Lu Xiaoyun. Correspondentemente, sua força de combate não era muito diferente da de Bai Daohong Lu Xiaoyun aos 29 anos.
Agora, Li Ming tinha que enfrentar 18 desses inimigos de cada vez. Desafiante do julgamento, para você chegar até aqui, você se saiu bem. Mas é aí que a sua jornada termina. A partir da morte de 600 oponentes, a dificuldade aumentará para outro nível. Nós 18 pessoas, enviaremos você para fora daqui. O líder das 18 pessoas disse em voz alta de repente. Li Ming ficou ligeiramente surpreso. Ele não achou que essas pessoas realmente falavam como pessoas reais. Ficou claro que essas 18 pessoas eram diferentes de seus oponentes anteriores, e essa diferença era que todos eles tinham sabedoria espiritual. Eles não eram muito diferentes dos verdadeiros oponentes que passaram pela matriz. Eles não eram como os adversários anteriores, sem a menor vontade, arriscando tudo para derrotar Li Ming. Então, venha. Li Ming começou a ficar animado. Seus oponentes até agora não foram capazes de colocar o mínimo de pressão sobre ele. Mas agora, ele sentiu uma pequena ameaça desses 18 inimigos. Ele finalmente podia ficar um pouco sério sobre isso, mesmo que fosse só um pouquinho. Matem. O homem de roupa preta na liderança rugiu e então todos os 18 atacaram juntos como se fossem uma única pessoa. Eles entraram em sincronia, lançando uma enxurrada de ataques em Li Ming. E as armas que eles usavam para atacar eram todos artefatos santos de grau superior. Essas não eram armas formadas a partir de energia, mas verdadeiros artefatos santos de grau superior. Dentro da matriz ilusória do deus do combate, havia muitos artefatos santos de grau superior armazenados. Seu objetivo era estabilizar o núcleo da formação de matriz. Agora, essas armas eram usadas por esses simulacros virtuais de energia para atacar. Os adversários anteriores que Li Ming enfrentou só usavam artefatos santos de grau alto, e a maioria deles era formada por energia, então sua força era limitada. Mas agora, todas as armas usadas eram artefatos santos de grau superior. O poder de um artefato santo de grau superior estava longe do que um artefato santo de grau alto poderia esperar se comparar. 18 artefatos santos de grau superior. Embora ainda houvesse uma grande diferença entre esses artefatos santos de grau superior e a lança de sangue da Fênix, que se aproximava de um artefato santo transcendente, quando essas 18 armas foram combinadas, seu poder superou absolutamente a lança de sangue da Fênix. No momento em que os 18 inimigos atacaram, Li Ming sentiu uma grande pressão cair sobre ele. Este era o poder e a glória de um artefato santo de grau superior, bem como a influência de um domínio. Um domínio de 18 camadas. Cada um desses inimigos que Li Ming enfrentava atualmente possuía um domínio. O grau desses domínios não era inferior ao do domínio do Lótus Azul. Se alguma dessas pessoas fosse colocada nos 72 palácios, eles seriam esplêndidos e famosos. 99% dos discípulos que compareceram ao julgamento de fundação da Fênix Ancestral na estrela espiritual flamejante dessa vez não poderiam ser páreo para nenhum deles. 18 domínios diferentes sobrepostos uns aos outros. E então, a pressão de 18 artefatos santos de grau superior foi adicionado em cima disso. Como esses domínios diferentes poderiam multiplicar diretamente a força um do outro devido às influências concorrentes, isso ainda não era uma pressão que uma pessoa média pudesse suportar. Se a força de combate de alguém não fosse alta o suficiente, eles nem seriam capazes de mover sua verdadeira essência neste campo com domínios combinados. Em outras palavras, se algum dos outros desafiantes dos 3 palácios estivesse em seu lugar, eles teriam dificuldade em se manter de pé, então como poderiam começar a revidar? Ótimo! Os olhos de Li Ming se brilharam. Depois de matar 600 pessoas e chegar a esse ponto, ele finalmente sentiu alguma pressão. Apenas uma batalha tão vigorosa poderia estimular seu coração e despertar sua excitação. Ele simplesmente não foi capaz de mostrar sua força antes disso. Desde seu avanço para a 7ª etapa da destruição da vida, essa seria sua primeira chance de verificar as compreensões que ele teve dentro dos 18 infernos de chamas. Bang! Com um som explosivo, a figura de Li Ming desapareceu instantaneamente, evitando o ataque combinado das 18 pessoas.
E esse ataque rompeu a terra, capaz de fazer as montanhas desmoronarem. Quantidades infinitas de estilhaços de pedras voaram no ar. Li Ming levantou a lança de sangue da Fênix enquanto flutuava no ar. Ele não tinha uma expressão séria. Em vez disso, ele sorriu com fervor. Vocês não são ruins, mas ainda está longe de ser capaz de me derrotar. Ah! Não se preocupe, a parte divertida está começando agora. Habilidades marciais combinadas, matar. O homem de roupa preta na liderança gritou. As 18 pessoas combinaram forças para atacar. Todo o céu estava cheio com luzes dos artefatos santos de grau